Muito bem, vamos a mais uma videoaula. Dessa vez vamos falar sobre análise da geopolítica, das técnicas e da ciência. Vamos refletir um pouco, vamos repensar aqui. O que é geopolítica? Né? Geopolítica é a área da geografia que tem como objetivo fazer uma interpretação dos fatos da atualidade e do desenvolvimento político dos países usando como parâmetros principais informações geográficas, né? A geopolítica também visa compreender e explicar os conflitos internacionais da atualidade e as principais questões aí da política da atualidade. Vamos falar então sobre causas dos conflitos geopolíticos. Vamos entender as causas dos conflitos geopolíticos. Conflitos geopolíticos são causados por uma combinação de fatores, incluindo aí disputas territoriais, né? Ainda hoje existem disputas territoriais, países ainda, né, não registrados em algumas disputas por ilhas e algumas regiões, interesses econômicos, né? Diferenças ideológicas, rivalidades políticas e busca aí por recursos naturais. Esses conflitos aí podem levar a tensões e até mesmo guerras, né, afetando o cenário internacional e também a economia global aí. Disputas territoriais. O que são disputas territoriais? Muitas nações ainda lutam por territórios considerados estratégicos, como por exemplo aí o Mar do Sul da China, né, onde diversos países reivindicam essa área aí, né, porque é uma região rica aí, tanto no petróleo quanto no gás natural. Então há uma disputa muito grande aí por essa região. Recursos naturais. Né? A escassez de recursos naturais e energia tem gerado tensões entre diversos países. A competição por acessos a recursos pode levar a conflitos armados ou a intensificação de rivalidades políticas. Ideologia e nacionalismo, a ascensão de ideologia extremista, fortalecimento de nacionalismos exacerbados, tem contribuído para a polarização e a violência de várias regiões do mundo. O extremismo religioso, por exemplo, tem sido uma das causas desse conflito, aí, principalmente aí no Oriente Médio. Aí, por exemplo, quando nós falamos de conflito religioso, o que é um conflito religioso? O extremismo religioso é a crença e a prática extremista que desafiam ou rejeitam as doutrinas tradicionais de uma religião, muitas vezes resultado em comportamento violento ou intolerante. É o caso aí que nós temos aí, quando nós falamos de extremismo religioso, nós lembramos aí dos muçulmanos, né? Os homens bombas, né? Que levam aí pela sua religião, matam pela sua religião, né? Pelos seus conceitos, pelos seus dogmas. Características geralmente envolvem fanatismo religioso, dogmatismo, intolerância com outras religiões ou crença, né, só eles estão certos, né, segundo eles, e uma tentativa de impor próprios valores e crenças a outros. Nós falamos eles que são os mais conhecidos, né, os muçulmanos, hoje o islamismo, mas existem outros, né, outras religiões aí que têm essa dificuldade. Né, exemplos aí, ataques à bomba, ataques a igrejas, violência contra a minoria religiosa, intolerância, né, ameaça à liberdade religiosa, impacto da sociedade, desafios para a democracia, tudo isso nós conhecemos, né? Nós temos aí exemplo aí de cristãos mortos por questões de fé, né? Aí nós temos esse gráfico, diversas pessoas, diversos cristãos. Quando nós falamos de cristãos, nós não falamos só de cristão evangélico não, a classe cristão se divide em duas partes, tanto o evangélico quanto o católico é considerado aí cristão. Nós temos 4 consequências causadas devido ao conflito geopolítico. Primeira consequência, crise humanitária. Segunda, instabilidade econômica. Terceira, impacto ambiental. Quarta, mudança na geografia global. Nós vamos estudar aí uma por uma. Primeira consequência, a crise humanitária. Os conflitos frequentemente resultam em crises humanitárias, com milhões de pessoas que deslocam necessitando de ajuda internacional. Por exemplo, a Síria, né, como a guerra civil pôde levar a crise dos refugiados em uma grande escala na Síria, né, vários refugiados na Síria.
A segunda consequência é a instabilidade econômica, né? A disputa geopolítica pode causar instabilidade econômica em regiões afetadas. Países em conflito enfrentam dificuldades em atrair investimentos e manter aí a sua prosperidade econômica dentro do seu país. Terceira consequência é a mudança na geopolítica global. Os conflitos podem reconfigurar alianças, relações internacionais, né? Acordos internacionais aí podem complicar, né? Por exemplo, a guerra da Ucrânia teve um impacto significativo nas relações entre a Rússia e os países ocidentais, levando sanções econômicas e uma nova dinâmica do poder global. A última consequência é o impacto ambiental, né? As guerras também têm consequências devastadoras no meio ambiente, com a destruição do ecossistema, a poluição causada por conflitos armados, entre outras situações mais. E nós temos aí uma outra geopolítica, a geopolítica da comida, né? Conflitos espaciais na produção e distribuição do consumo alimentar, né? E vamos ver então. A produção agrícola e a concentração de terras. A produção agrícola impulsionada pela lógica do agronegócio, frequentemente concentra nas mãos de grandes corporações. Essa concentração, por sua vez, marginaliza pequenos agricultores, comunidades tradicionais, povos indígenas que perdem o acesso às suas terras e aos recursos naturais necessários para a subsistência. A expansão das monoculturas, como soja, cana-de-açúcar, agrava ainda mais esse cenário, gerando conflitos pela posse de terra, intensificando a degradação ambiental. A fome no século XXI, né, parece um paradoxo, né? Um país da abundância, um mundo de abundância, ainda existe aí fome no século XXI. Em um mundo que produz muitos alimentos suficientes para alimentar toda a população, ainda existem milhões de pessoas passando fome. Parece um paradoxo, mas é verdade, né? Ainda existem milhares de pessoas. A distribuição desigual das cadeias globais de valor. A distribuição de alimentos é marcada por desigualdades gritantes. As cadeias globais de valor controladas por grandes empresas transnacionais priorizam o lucro em detrimento das populações locais. A especulação financeira, né, com as commodities agrícola agrava ainda mais a volatilidade de preços dos alimentos, tornando-os inacessíveis para as famílias de baixa renda. Né? O que são commodities agrícolas? Vamos entender o que são commodities agrícolas. São produtos de origem natural cultivados em larga escala, comercializados no mercado global sem diferenciação entre produtores, ou seja, sua qualidade e características são praticamente as mesmas, independente de quem a produz. Ainda existe muito desperdício, né? Muito desperdício alimentar. O consumo de alimentos também é um reflexo das desigualdades sociais e econômicas. Em países ricos, o desperdício alimentar atinge níveis alarmantes, com toneladas de alimentos sendo descartadas diariamente. Né? Países ricos, nós temos aí milhares de alimentos sendo descartados como desperdício. O consumo e o desperdício alimentar ao mesmo tempo, países pobres, a fome, a desnutrição são realidades de milhões de pessoas ainda. Conflitos éticos políticos buscam soberania alimentar. Os conflitos espaciais na produção, na distribuição do consumo de alimentos geram impasses éticos políticos e exigem soluções urgentes. Temos aí o conflito ético-político e a busca por soberania alimentar, que defende o direito dos povos de definir suas próprias políticas agrícolas e alimentares. Emerge como uma alternativa para romper a lógica do agronegócio e promover justiça social e ambiental. A agroecologia, né, que prioriza a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, representa outra importante ferramenta para construir sistemas alimentares mais justos e resilientes. Né? Quem não tem aí, qual cidade que não tem aí aquele mercadinho que você gosta de ir e comprar produtos naturais, né, direto da horta, não é mesmo? E assim chegamos a mais uma final de uma videoaula. Espero que você tenha aprendido bastante. Reveja esse vídeo e se prepare para a nossa avaliação final do bimestre. Deus abençoe.